A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor diga, igreja, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB, tudo bom? A gente continua aqui na nossa reflexão no livro Aprendendo a Amar os Salmos, do Robert Godfrey, e hoje a gente vai meditar um pouco, brevemente, nos Salmos 86 e 87. Então, a gente está no livro 3, dentro de Salmos, então a gente já viu em suas anteriores que assim como a Bíblia é um livro único e tem 66 livros, o livro de Salmos é um livro único, mas também tem cinco livros dentro do livro de Salmos. E aí cada um desses livros tem um tema. E o tema desse livro 3, que é onde a gente está, vai do Salmo 73 até o 89, ele é um livro que trata de crise, crise de fé. E marca essa crise, é muito bem o capítulo de Salmo que inicia esse livro 3, que é o Salmo 73, que é a oração de Asaf, aquela oração famosa de crise de fé, na qual ele chega a questionar por que ele se mantém fiel ao Senhor, né? Porque ele vê a prosperidade do ímpio e tal, e quando ele entra no templo do Senhor é que ele lembra do julgamento dos ímpios e por que
É importante temer a Deus. Então é um livro que trata de crise, e aqui nos Salmos 86 e 87 a gente vai ver um pouco disso e como que os Salmos se conectam, né, esses dois, 86 e 87. Então esse Salmo 86, ele é o único do livro 3 que é atribuído a Davi. Tem outros salmos aqui são atribuídos a outros salmistas, mas esse especificamente aqui, 86, ele é atribuído a Davi. Então, como os outros salmos desse livro 3, ele começa com uma crise, né? Um momento de angústia, e a gente vê logo no verso 1, né? Clamando a Deus assim, né? Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. E no verso 3 diz assim: misericórdia, Senhor, pois a ti clamo sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, assim, muito claro fica que ele está no momento de angústia, né? Que ele busca resposta de Deus, aparentemente Deus não está respondendo, e pelo verso 4 a gente vê que alegra o coração do teu servo, quer dizer o que o coração dele está triste, né? Então, isso fica notório aí. E aí, já uma lição pra gente, né? Quando o nosso coração está triste, está abatido, quando a gente está enfrentando um momento de crise de fé, o que a gente faz? Bom, o salmista, ele recorria a Deus. Ele buscava a Deus: Deus, me responde. Meu coração está angustiado, está abatido. Traz alegria de volta para o meu coração. E aí, dentro desse Salmo 86, tem duas orações, né? Uma do verso 1 ao verso 7 e outra do verso 11 ao 17. Dentro dessas duas orações existem declarações, né? Declarações de fé de quem esse Deus é. E aí, por exemplo, no verso 5 ele diz assim, ó: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Já no verso 15 diz assim: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então ele traz, né, à memória características ou atributos do caráter de Deus para fundamentar ali o resgate da esperança, o resgate da alegria. E aí, de novo, uma coisa que eu sempre tenho dito, né? A nossa fé, ela não é um salto no escuro, ela não é uma fé vazia, ela está fundamentada, ela está firmada nos atributos, no caráter de Deus, em coisas que Ele já realizou no passado. Então não é vazio, não é uma esperança depositada em fábulas, algo que aconteceu, né? História, e no caráter do próprio Deus. Por isso que a nossa fé, ela está firmada na rocha de fato, que é o próprio Senhor. E aí Davi, em sua angústia, ele busca consolo no mesmo lugar em que os outros salmistas, né, ou na verdade o próprio Davi, ele se refugia. É sempre no caráter de Deus e nos atributos de Deus, nas coisas que Ele já realizou. Então, no nosso momento de angústia, a gente vai lembrar de quem Deus é e do que Ele já fez. E aí, no centro desse salmo, né, no verso 9, diz assim, ó: Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o seu nome. Então, no centro dessa confissão, né, que existe no Salmo 86, está a incrível afirmação de que todas as nações virão adorar ao Senhor e glorificá-lo. Não é isso? E nós estamos vendo isso na verdade, em nossa exposição de Atos. Como agora, né, a partir do capítulo 13, tem essa virada de chave em que Paulo e Barnabé começam a missão ali com os judeus, mas aí eles começam a dedicar integralmente ali aos gentios, mostrando que o evangelho e o propósito de Deus era não escolher apenas um povo, né? O resgate de Deus para a humanidade não é através de uma etnia. Deus não é um Deus separatista nesse sentido, que escolhe uma etnia apenas. Não, Deus escolheu, de fato, no Antigo Testamento de Israel, para mostrar não que existe uma nação ou um povo étnico que seja melhor que o outro, mas na verdade era o contrário, né? Assim como Deus escolhe Abraão, mostrar que primeiro a salvação é por eleição e segundo, não é por obra nem por méritos. A própria nação de Israel era uma das nações, né, ou tribos menores e mais fracas que existiam na época. As outras
nações, né, o próprio Amalequitas, os filisteus, eles tinham uma tecnologia na época maior assim de guerra, de batalha. Eles tinham espada, eles sabiam dominar ali a arte de moldar, né, o ferro, o bronze, enquanto boa parte desse período Israel lidava com instrumentos de madeira. Então, assim, a ideia ali não é mostrar que Deus escolhe um povo especial. Na verdade, olha, eu sou o Deus que escolhe o menor. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Israel e faz conosco hoje. Então, retornando, né, a questão aqui do verso 9: todas as nações que tu formaste virão e adorarão o Senhor e glorificarão o teu nome. Então, o Deus de Israel é o Deus que fez todas as nações. Ele não é uma divindade local, ele não é um Deus limitado a um único povo apenas, né, uma etnia. Então, sempre foi, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como nós estamos vendo em Atos, ele aplica e expande isso agora de maneira plena, o Evangelho para todas as nações. E é justamente essa conexão que existe aí do Salmo 86 com o Salmo 87. E esse Salmo 87 provavelmente é o salmo mais, vamos dizer assim, missionário ou evangelístico do Saltério. Olha só o que ele diz, né? O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. A ideia do Monte Sião era um monte de adoração que fica exatamente em Jerusalém. E olha o que ele diz aqui, né? Verso 4 do Salmo 87. Entre os que me reconhecem, no caso Deus, né? Diz assim: incluirei Raabe que representa o Egito. Então incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia. Então você vai perceber que os principais inimigos de Israel estão aqui citados como aqueles que reconhecem a Deus e reconhecem o Monte Sião. Egito, Babilônia e Filístia, que é a nação dos filisteus. Isso é bastante curioso porque enquanto muitos salmos de fato trazem a ideia de justiça e de juízo contra os inimigos de Deus, aqui a gente vê claramente que o propósito de Deus sempre foi não exterminar povos, mas de trazê-los para si, né? Um aspecto missionário da mensagem do reino de Deus. E aí diz assim, todos esses, né? Egito, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia reconhecerão o nome como se tivessem nascido em Sião. Isso fala sobre os inimigos de Deus e como a propósito, de novo, do reino de Deus sempre foi expandir para além de um povo apenas e alcançar todas as nações. De certa forma, como nós vimos ali, os inimigos de Deus, em algum momento, reconheceram a sua origem em Sião. E isso fala muito para nós, que nós éramos esses inimigos de Deus. E Deus nos alcançou, e Deus nos resgatou. E de fato, como eleitos do Senhor, nós não chegamos lá para os nossos méritos. Deus é que nos alcança, Ele nos resgata. E ao mesmo tempo em que de Sião, né, seja a nossa origem, porque Deus nos chamou, além de ser a nossa origem, Sião, ou a cidade de Deus, é também o nosso destino. Isso é poderoso demais. Então, o mesmo Deus que nos elege, nos resgata, Ele diz, olha, você foi gerado lá. Você foi eleito, você foi escolhido por Deus, se você é um cristão. E Sião não é apenas a sua origem, Sião, ou a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, ela é também o seu destino. Isso é muito significativo. E aí, para a gente meditar nisso, eu queria terminar lendo o verso 11 do Salmo 86, que fala um pouco sobre esse exercício de sermos eleitos, nossa origem ser Sião, e também nosso destino ser Sião. Diz assim, verso 11: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Então fala sobre a fidelidade ao Senhor e o desejo de crescer e de ser fiel ao Senhor, levando, né, a verdade do Senhor através do nosso testemunho, para que eu ande na sua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. E também um aspecto missionário. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus, e glorificarei o teu nome para sempre. Então, nosso propósito, como diz ali a primeira pergunta
da Confissão de Fé de Westminster, qual é a razão da nossa existência? É glorificar a Deus para sempre. Que nós possamos refletir nisso, nesse aspecto do nosso papel, tanto missionário, quanto a nossa origem em Sião e o nosso destino enquanto filhos e filhas do Senhor. Deus abençoe.